Você vai ver a oposição que você vai sofrer. Mas é essa a nossa pregação. Jesus está vivo. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Ele vai dizer, arrependa-se dos seus. Hoje a igreja está nessa condição, infelizmente. Quando eu falo igreja, eu falo, não estou apontando o grupo, eu estou me colocando, né, irmãos, nessa discussão também. Quando a igreja chegar no Jornal Nacional e pedir para o Brasil se arrepender, que a igreja tem autoridade no nome de Jesus para fazer isso. Mas se um dia ela o fizer, o Brasil vai virar para a igreja e vai dizer, arrependa-se também dos seus pecados. Essa deve ser as nossas pregações nos nossos congressos. Transformação de vida, irmão. Tudo bem, traga o pregador avivalista, todo mundo ficar feliz naquela noite, né? Aquele derramamento do Espírito de Deus, amém. Mas o Espírito de Deus não é derramado só para lhe dar alegria, não. Ele é derramado também para fazer a gente baixar a cabeça, refletir e se converter. E avivamento começa aí, meu irmão. Avivamento não é só emoção, não. Avivamento é transformação de vida. É você sair de um congresso, Deus falou, né? E eu e você, amanhã de manhã, temos uma vida diferente. Aleluia. Glória a Deus. Então, como se poderia ver esse efeito da ressurreição de Cristo? Em tempos de sofrimento e perseguição, tomando-se o sofrimento e a morte de Cristo como exemplo. Como exemplo. Exemplo para o cristão. Jesus foi exemplo de fidelidade a Deus e exemplo de fidelidade à causa da justiça. 1 Pedro 2. Glória a Deus. 20. Eu já li. O qual não cometeu pecado. Não, 21. Porque para isso sois chamados. Presta atenção. A Bíblia diz para que nós fomos chamados. Para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Essa é a mística. Já estou para sair correndo aqui, viu, irmão? Então Deus molda o destino daqueles que ele elegeu. 1,15. 1,15, olha só o que é dito aqui. Mas, começando aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a santificação. Então Deus já traçou o nosso destino, irmão. Ele chamou a mim e a você para a santificação. E qual é a justificativa, Deus, do Senhor me chamar para a santificação? Sabe qual é a resposta dele? Porque eu sou santo. É o que diz o próximo versículo. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu não tenho que ser santo para me satisfazer, nem satisfazer o pastor, não. Eu tenho que ser santo porque Deus é santo. O fato de Deus ser santo implica em sua igreja ter que ser santa. E santa onde? No mundo mergulhado no pecado, no mundo que jaz no maligno. Aí está o nosso desafio. É claro que tem que ter aflições. A aflição do crente vem de 3 níveis, né? Ele é afligido pelo próprio mundo que jaz no maligno, como ele tem natureza divina, então ele se aflige quando ele vê o pecado. E o crente odeia o pecado como Deus odeia o pecado. Então o fato de nós estarmos aqui, só o fato de estarmos aqui, já deve nos incomodar. Percebe, irmãos? E não fazer a gente ter tranquilidade nesse mundo. Outro nível é um nível mais interior. A natureza adâmica ainda está aqui, sob domínio.
Mas de vez em quando ela está nos levando a pecar, e isso tem que fazer a gente sofrer. E a terceira coisa, quando nós vimos, o diabo se encarrega também de nos perturbar, porque ele vê na igreja a autoridade do nome de Jesus. A igreja é a única instituição que pode dizer para o diabo, saia, e ele tem que sair. É a única instituição que tem poder para destronar, para retirar as fortalezas do inferno. Eu estou na congregação do Panorama. O Parque Panorama é um bairro que tem tráfico de drogas. Estamos começando uma campanha ali, porque nós não queremos esse tráfico de drogas lá. Porque eu sei que são fortalezas do inferno que estão estabelecidas ali. Quem é que tira isso? É a polícia? Não. A polícia troca tiro e daí um mês eles voltam. Percebe, irmãos? Quem é responsável pelo mundo, irmão? Não é o governo Lula que é responsável pelo Brasil. Não é Sarkozy que é responsável pela França, não. Quem é responsável é a igreja, nesse sentido que eu estou falando. Por quê? Porque é a igreja que tem autoridade para retirar as fortalezas do inferno. Eu e você temos autoridade para dizer ao diabo, saia, você tem que sair. Esse bairro aqui vai ser de Jesus. A igreja tem poder para fazer isso. Porque ela tem a autoridade de Deus na sua vida. Mas nós não estamos fazendo isso e o diabo está ganhando terreno. Toda vez que a gente não exerce o nosso poder, o diabo vai e avança. Golias, foi Golias fazia. A Bíblia diz que por 40 dias, Golias perturbava, visitava o exército de manhã e de tarde. À medida que ele avançava, o exército recuava. Era um pedacinho. Mas nos 40 dias ele foi ganhando mais espaço no terreno de Israel, no arraial de Israel. Essa é a estratégia do inimigo. E quando o inimigo, observe que ele é contínuo. Todo dia, se ele quiser atingir a sua vida, sem aparecer, ele vem devagarinho. Cada dia bota um negocinho que a gente se permite e vai deixando. Chega um dia que ele já ganhou um terreno grande na nossa vida. Porque ele é capaz de fazer isso. Bem, voltando aqui a essa questão, eu digo mais, irmãos, se você diz, não estou tendo perseguição nenhuma, está tudo bem, graças a Deus, não estou tendo aflição nenhuma, o inimigo me deixou em paz. Não existe inimigo deixar em paz a igreja. Se você está sentindo tranquilidade com o inimigo, é porque ele está mudando de estratégia. Ele perseguiu, você venceu, ele viu que aquela estratégia não funcionou, aí ele faz um silêncio, que é para ver outra maneira de lhe atacar. Porque ele não desiste. Tá bom? Vamos lá. Então Deus molda o destino daqueles que ele elegeu. E sustém esse com o seu poder. Tá? 5, 6. 5, 6 e 7. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhados, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha, irmãos, Deus nos cuida da gente, sustém a gente no momento do sofrimento, com esse poder, né, da ressurreição do seu Filho. E a Bíblia diz também, em Pedro, que Deus permite essas coisas para provar nossa fé, que para Deus é preciosa. Tá certo, amados? Bem, esse é o padrão de Cristo, viu? Esse é o padrão de Cristo. Romanos 8,17. 8,17 de Romanos diz assim: glórias a Deus. Olha só. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tá?